Olá, eu sou Amanda Letícia Francelino e o título do meu trabalho é Avaliação da imunomarcação da proteína NKX3-1 em amostras de tecidos metastáticos e não metastáticos de carcinoma de próstata e sua correlação com o prognóstico da doença. O câncer é uma doença caracterizada pela proliferação celular anormal que resulta na formação de tumores. As neoplasias possuem diversas origens e ocorrem devido à interação entre os fatores de risco e o ambiente físico. No Brasil, o câncer de maior incidência nos homens é o câncer de próstata, representando 29,2% dos casos. Os principais fatores de risco para o câncer de próstata são a raça, sendo os homens afrodescendentes o que apresentam a maior predominância, a idade, sendo os homens acima de 65 anos os mais acometidos, hereditariedade e fatores genéticos, como por exemplo mutações genéticas. Para a detecção do câncer de próstata, é necessário serem feitos os exames de detecção de PSA, o antígeno prostático específico, que é uma proteína naturalmente expressa no tecido prostático e apresenta os níveis alterados no tumor. Exame de toque, que avalia alterações no tamanho da próstata, e o exame de ultrassonografia transretal, que consiste na retirada de amostras de tecidos prostáticos para a biópsia. Após a biópsia, o tecido é avaliado por meio de dois métodos: o score de Gleason, que avalia a agressividade do tumor, e do sistema TNM, que classifica a neoplasia de acordo com o tamanho do tumor, a presença de invasão de linfonodos e metástases. Embora os métodos de detecção sejam eficazes, atualmente busca-se novas alternativas, como o uso de marcadores moleculares. Nesse contexto, tem-se o gene NKX3-1, que expressa a proteína de mesmo nome, NKX3-1, cuja função é atuar como supressora tumoral, regular a proliferação e diferenciação prostática, além de auxiliar no reparo do DNA. E sabe-se que a perda da sua expressão está relacionada ao início do câncer de próstata. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi analisar a marcação da proteína NKX3-1 em amostras de tecidos prostáticos como um marcador possivelmente associado ao prognóstico do câncer de próstata. Para esse trabalho, a seleção das amostras ocorreu a partir de um banco de pacientes do Laboratório de Mutagênese e Oncogenética da UEL e foram caracterizadas a partir de parâmetros pré-estabelecidos de dosagem de PSA, score de Gleason e TNM, resultando na divisão de 3 grupos de melhor prognóstico, pior prognóstico e metastático, totalizando 29 amostras. A técnica utilizada foi a de imunistoquímica, que consiste na interação entre antígeno e anticorpo. Primeiro ocorre a recuperação antigênica, etapa cuja função é fazer a liberação dos epítopos, permitindo a ligação entre antígeno e anticorpo. Em seguida, é adicionado um anticorpo primário de interesse. Nesse trabalho, foi utilizado o anti-NKX3-1 na diluição 1:500. Após, é colocado um anticorpo secundário específico. Em seguida, é adicionado o complexo streptavidina e, por fim, o cromógeno DAB, responsável pela mudança de coloração e visualização final da reação. As lâminas foram avaliadas por uma patologista, onde foram consideradas ausência de marcação fraca uma cruz, moderada 2 cruzes ou forte 3 cruzes. As análises estatísticas foram feitas pelo software SPSS e os parâmetros clínicos avaliados foram idade, score de Gleason, nível de PSA, TMM, invasão de vesícula seminal, invasão perineural, extensão extraprostática e recidiva. Os resultados encontrados foram que as 29 amostras apresentaram marcações, porém sem diferença significativa entre os grupos e as imunomarcações. A presença de imunomarcação foi um resultado esperado, pois em um estudo recente, a imunomarcação da proteína NKX3-1 foi encontrada em 100% das amostras. Ocorreu diferença significativa entre as marcações do tecido tumoral e não tumoral, tanto as marcações nucleares quanto citoplasmáticas. Sabe-se que a perda da expressão de NKX3-1 resulta no início e progressão tumorais. Portanto, a expressão distinta entre os tecidos indica possíveis alterações relacionadas à tumorigênese.
A média total das idades foi de 67 anos, sendo que tanto os pacientes do grupo metastático quanto os do não metastático apresentaram médias acima de 60 anos, o que está de acordo com a literatura, pois o avanço da idade é um dos principais fatores de risco associado ao desenvolvimento do câncer de próstata. Com relação aos parâmetros clínico-patológicos avaliados, não ocorreu diferença estatisticamente significativa, porém, os parâmetros score de Gleason, TNM, PSA e extensão extraprostática apresentaram imunomarcações predominantes em classificações mais elevadas, tanto no núcleo quanto no citoplasma, como pode ser visto nas tabelas a seguir. Então, aqui pode ser visto que as classificações mais altas para os parâmetros apresentaram as maiores porcentagens de marcação, tanto no tecido nuclear quanto no tecido citoplasmático. Da mesma forma, as maiores classificações apresentaram as maiores porcentagens de marcações. Estudos recentes relatam que o score de Gleason e PSA elevados estão associados a genomas que levam à tumorigênese, assim como a perda da expressão em determinados scores de Gleason pode ser um evento indicativo de agressividade tumoral. Dessa forma, as marcações encontradas podem indicar uma maior expressão da proteína em tumores mais agressivos. Então, podemos concluir que o NKX3-1 é um marcador específico para o tecido prostático, pois se expressa tanto no tecido tumoral quanto no não tumoral adjacente, porém não foi possível afirmar que seja um bom biomarcador para a identificação precoce de um pior prognóstico no câncer de próstata. Acreditamos que a imunomarcação dessa proteína seja útil na identificação de metástase na próstata, dada a sua alta especificidade para esse tecido. E essas são algumas das principais referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada à Universidade Estadual de Londrina, ao Laboratório de Mutagênese e Oncogenética da UEL, à Fundação Araucária, à organização do evento, ao Hospital do Câncer de Londrina e a todos os envolvidos na realização desse projeto. Muito obrigada.